Nesse vídeo eu vou falar sobre duas formas de como fazer o stiff. Essa é uma dúvida muito comum que as pessoas têm. Como que eu faço o stiff? Com a perna estendida, com a perna esticada, né, que as pessoas falam, ou eu faço com o joelho flexionado? Como eu devo fazer e qual que é melhor? Existe uma pequena grande diferença entre essas duas formas do que acontece dentro dos músculos ali e quais músculos vão ter mais resultado se você fazer com a perna esticada, com a perna estendida ou com o joelho flexionado, beleza? A diferença básica entre essas duas formas de fazer o stiff é se o músculo posterior da coxa ele vai fazer mais força ou menos força. Naturalmente, usa-se o stiff para trabalhar a cadeia posterior da coxa, que são os músculos ali que fazem parte do isquiotibiais, certo? Que é o bíceps da coxa, o semitendíneo, o semimembranoso, são os músculos que compõem essa parte. E também é usado para trabalhar a musculatura do glúteo. Tem muitos outros músculos que fazem bastante força durante esse exercício, como a musculatura lombar, multífidos, eretores de coluna, quadrado lombar, todos os músculos que tem ali nas costas fazem muita força, beleza? Mas basicamente pensa assim em glúteo e posterior de coxa. E qual que é a diferença entre essas duas posições? Vamos pelo começo. Quando você está aprendendo a fazer o stiff, a forma mais fácil de se aprender a fazer o movimento é com o joelho estendido. Por que com o joelho estendido? Porque você vai movimentar só uma articulação do seu corpo. Porque se a gente for pensar no movimento do stiff, ele é um movimento que a gente pode falar que é um movimento complexo, porque você tem que pensar em muitas coisas durante a execução. Uma delas é a empunhadura, certo? Você vai ter que ajustar a empunhadura ali, o jeito que você segura na barra. Quanto mais peso você coloca, mais difícil fica de você segurar a barra, segurar o peso, a musculatura da mão, a musculatura dos dedos vai soltando, então é uma das coisas que você tem que pensar quando você já está fazendo um stiff legal. Outra coisa é o posicionamento dos ombros, você acertar ali, encaixar suas escápulas, unir as escápulas, manter a posição dos ombros durante a execução de todo o movimento, que é uma coisa que acontece muito também, é um dos erros muito comuns, você perder a posição, a postura dos ombros durante a execução, certo? Você começa na posição bonitinha, você vai descendo, você vai relaxando, os ombros vai perdendo, e aí isso vai influenciar que você vai perder a postura, a posição natural da sua coluna, e isso vai influenciar não nos seus resultados, mas na saúde da sua coluna durante a execução do exercício. Outro ponto que a gente precisa pensar é quando vai entrar essas duas articulações que vão movimentar, quadril e joelho. E por quê? Se você mantém o joelho estendido, você consegue ter mais resultados no posterior de coxa. A sua coxa vai ter mais resultados, porque você vai trabalhar com o seu músculo mais estirado, mais esticado, mais alongado. Isso faz com que o músculo faça mais força, que ele trabalhe mais durante a execução do movimento. Então isso é um ponto positivo para o trabalho, para o resultado na parte de trás da coxa. Então, eu quero melhorar a minha coxa. Faça o stiff com o joelho estendido. Você vai ter mais resultados para a parte de trás da coxa, porque o músculo vai estar mais esticado. Porém, o seu glúteo vai trabalhar um pouco menos. E outra coisa que acontece é você diminui um pouco o arco de movimento no quadril. Isso também contribui para o glúteo trabalhar um pouco menos. Outra coisa que pode influenciar aqui é se você tem uma boa flexibilidade na musculatura posterior. E quando eu falo musculatura posterior, eu estou falando de todo mundo. Estou falando da parte do tríceps peitoral, da panturrilha, da coxa, do próprio glúteo, na lombar. Se você tem uma boa flexibilidade, você vai conseguir fazer um movimento com um grande arco de movimento, né? Um movimento bem amplo. Agora, se você não tem, esse movimento vai ser um pouco menor. Isso não quer dizer que o seu músculo não vai trabalhar tanto. Vai, em decorrência da sua limitação de movimento. Mas os resultados que você vai ter vão ser de acordo com esse arco de movimento que você vai ter. Mas o fato do músculo estar estendido, estar alongado, já vai te trazer bons resultados. E se eu for fazer com o joelho flexionado, o que muda? Quando o joelho está flexionado, semi-flexionado, né? O movimento se torna um pouco mais difícil, porque você vai ter que pensar lá em empunhadura das mãos, posicionamento dos ombros, movimentação da coluna, manter a coluna na posição natural. Além disso, você vai ter que manter a sua articulação do quadril em movimento e a articulação do joelho estabilizada, a articulação do joelho parada,
que é uma das coisas muito comuns, é um dos erros mais comuns que eu vejo na academia, que a pessoa vai fazer o stiff, ela movimenta o quadril e movimenta o joelho também. Ela faz ali uma extensãozinha de joelho, ela estica um pouquinho o joelho e faz o movimento. Quando você faz isso, você começa a diminuir o trabalho que você está colocando no glúteo, porque você está usando duas articulações. O ideal de fazer o stiff com o joelho flexionado é o joelho ficar flexionado, apenas flexionado, certo? Não movimentar o joelho durante a execução do movimento. Você flexiona ele para quê? Para diminuir um pouco o trabalho do posterior de coxa. O músculo, quando ele está encurtado, ele tem mais dificuldade de produzir força, de trabalho muscular. E aí você vai colocar o glúteo para fazer um trabalho muscular maior ali na articulação do quadril. Então, se você quiser ter um trabalho melhor da musculatura do glúteo, faça o stiff com o joelho semiflexionado e mantenha o joelho semiflexionado durante a execução do movimento. Se você quer ter mais resultados na musculatura da coxa, do posterior da coxa, faça com joelhos estendidos, ok? Essas são as duas diferenças básicas, porém, como você viu, tem algumas coisas que você precisa se atentar durante a execução do movimento. Vai fazer com o joelho semiflexionado? Mantém semiflexionado, faz a movimentação só com o quadril e faça todo o restante correto. Posição da coluna, a posição dos ombros, a empunhadura e o afastamento dos pés, né? Vai fazer com o joelho estendido. Mantém o joelho estendido, acerta a posição do tronco e manda bala, ok? Então essas são as duas diferenças básicas que você tem, as duas formas que você tem de fazer o stiff e são as duas diferenças básicas que você tem na execução do stiff, ok? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, um beijo enorme e até a próxima.